sutilezas do inimigo, sutilezas do adversário, sutilezas de Satanás. Vou falar 3 aqui, como ele age para poder enganar as pessoas. Por isso que nós vemos o apóstolo Paulo ensinando ali nessa carta aos Efésios, dizendo aquela igreja, mas também para nós nos dias de hoje, que nós devemos revestir de toda a armadura de Deus, para que possamos permanecer firmes, mesmo no dia mau, mesmo no dia difícil. Vemos Tiago dizendo que nós devemos nos sujeitar a Deus. Sujeitai-vos a Deus. Resisti ao diabo, então ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus significa deixar que Deus de fato seja o Senhor de sua vida. Significa renunciar a si mesmo, significa ouvir a voz de Deus e não endurecer o seu coração e colocar a cada dia em prática a palavra de Deus. Mas vamos aqui a 3 sutilezas aqui, dentre muitas, inúmeras. Quero citar 3 aqui que destacam aqui. Primeira sutileza: o inimigo das nossas almas, ele quer confundir a mente das pessoas. Ele quer confundir a mentira com a verdade. Vemos que isso aconteceu lá no princípio, conforme lá relata o livro do Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4 e 5, aonde está escrito: então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Ele colocou dúvida diante daquela mulher, de Eva, quando disse que não era bem assim, não era do jeito que Deus havia dito, mas que na verdade ele estava escondendo algo deles. O inimigo, ele tenta colocar dúvida, ele tenta perverter, mudar uma verdade dizendo que é mentira e tentar fazer com que uma mentira se torne uma verdade, e assim ele consegue enganar o engodo e ele consegue então ali tragar. Lembrando que o inimigo, ele anda ao derredor, conforme também está escrito, bramando, rugindo como leão, procurando aquele a quem ele possa tragar. Agora, dos fatores aqui, uma evidência também dessas sutilezas, são os falsos sinais. Você sabia que o inimigo pode fazer sinais acontecer através de poderes sobrenaturais, às vezes com revelações, curas, manifestações, às vezes pode até fazer cair fogo do céu. Então a gente tem que ficar segundo a revelação da palavra de Deus. Vamos abrir, se você tiver uma Bíblia aí, abra em 2 Tessalonicenses, o capítulo 2. 2 Tessalonicenses, abre aí sua Bíblia aí. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 9. É bom você conferir o que está escrito para não ficar somente aqui nas palavras e gerar algum tipo de dúvida. Então, a segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 9, está escrito assim: a este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder
e sinais e prodígios da mentira. E aqui nós vemos aqui, falando aqui da operação do próprio espírito também do anticristo que já atua neste mundo. Então nós temos que ter cuidado para que nós não venhamos ser levados pelo engodo, pela mentira, por aquilo que parece ser, mas não é. Nós vemos que ele tentou o próprio Jesus, o Cristo, lá no deserto, e ele diz para ele para que, se ele fosse de fato Deus, ele deveria transformar pedras em pães. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, no versículo 6, nós vemos ali que Jesus ele foi guiado pelo Espírito ao deserto, e ali permanecendo 40 dias, 40 noites, ele foi tentado, diz que ele teve fome. Então apareceu o tentador e ele disse: se tu és o Filho de Deus, transforma então estas pedras em pães. Nós vemos que às vezes o inimigo das nossas almas, ele tenta oferecer uma saída imediata, algo facilitado. Cuidado com aquilo que vem fácil, cuidado com a mentira, cuidado com os enganadores, para que você não fique no prejuízo. Mateus capítulo 4, versículo 6. Confira aí na sua Bíblia também. Está escrito assim: e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Nós vemos que Jesus primeiro diz: está escrito, quando foi tentado a transformar pedra em pão, e ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então aonde que o inimigo vai agir? Justamente naquilo que já estava escrito, tentando deturpar para levar ao engano, quando disse, citando Salmos 91, versículo 12, quando então Jesus estava ali, conforme diz as Sagradas Escrituras, em Mateus capítulo 4, ali no pináculo do templo, e ele disse: olha, salta-te daqui para baixo, porque está escrito lá, dará ordem aos seus anjos a teu respeito. E Jesus diz, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós devemos tomar cuidado, buscar conhecer as Sagradas Escrituras e procurar sempre conferir para ver se de fato o que está escrito, procurar saber de fato, para que nós não venhamos também ser enganados com uma interpretação que não seja segundo as Escrituras, sem contexto e a pretexto de espertalhões e enganadores a serviço do mal. Que nós possamos ficar com a palavra de Deus e observando que Paulo também escreveu aos Gálatas no capítulo 1, versículo 8, dizendo que se um anjo, ou algum de nós viesse e trouxesse alguma palavra que fosse contra os princípios daquilo que está escrito, é anátema, é amaldiçoado. Que Deus nos abençoe.